Eu sou Daniela Oliveira Campos e essa é a palestra intitulada Ritalina na Adolescência, Melhorador Cognitivo ou Armadilha do Futuro. Gostaria de começar agradecendo à comissão organizadora do primeiro Congresso Online de Farmacologia Clínica pelo convite. É um prazer e uma honra poder partilhar com vocês um pouco dos meus estudos dos últimos anos. Sou psicóloga de formação, já com 20 anos de trabalho, e nos últimos 10, 12 anos venho trabalhando nas prefeituras de Itabuna e Ilhéus, na Secretaria de Assistência Social e de Saúde. Dentro desse período, venho percebendo o aumento do uso da Ritalina como estratégia para tratamento de crianças e adolescentes em fase escolar. Esse olhar caminhou comigo para a minha formação, ao meu mestrado, que aconteceu em 2017. E por que foi assim? Bom, a Ritalina, ela foi uma droga sintetizada em 1944, por volta de 1944, por Leandro Ponizon, foi patenteada por ele em 1954 como um estimulante leve, mas por volta de 2009, 2012, sua comercialização no Brasil saltou por volta de mais de 500 mil caixas para 1.200.000, mais de 1.200.000, ou seja, dobrou. E no mesmo período na Bahia, a gente teve, usando esse período de referência, um aumento de aproximadamente 1.457%. Esse aumento se deve, acredita-se, que por ser o primeiro fármaco de escolha para o tratamento do TDAH, mas também para o seu uso como melhorador cognitivo e como forma de recreacional, além de uso como estratégia para emagrecimento e outros fins não medicamentosos. E qual é o mecanismo de ação, então, do metilfenidato? O metilfenidato, ele é um inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina. A partir do momento que ele inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina, ele acaba possibilitando um aumento da disponibilidade de noradrenalina e dopamina na fila sináptica. O aumento específico da noradrenalina acaba tendo como consequência também a inibição da recaptação de serotonina e como consequência secundária a gente tem também um aumento da serotonina. Por que essas características tornam, então, o metilfenidato a primeira droga de escolha para o tratamento do TDAH? O TDAH tem como, dentre as suas hipóteses, das bases neurobiológicas da doença, a hipótese fisiopatológica, 3 hipóteses para disfunções de receptores alfa-adrenérgicos. A primeira é que seria uma disfunção no locus ceruleus, e isso dificultaria a seletividade de estímulo, a manutenção da atenção e do foco. A segunda hipótese é que uma disfunção no locus ceruleus causaria um mau funcionamento do córtex parental posterior, e aí a percepção de novos estímulos estaria prejudicada. E a terceira é de que haveria um prejuízo no córtex pré-frontal que prejudicariam a atenção e a inibição do comportamento. Esse quadro, como um todo, seria o quadro característico, então, do déficit de atenção e de hiperatividade. Associado a isso, a gente também tem uma disfunção da neurotransmissão de vias dopaminérgicas da área frontal. Áreas subcorticais e límbicas que também estão relacionadas à impulsividade. Então, note que a gente tem um fármaco que atinge e que contempla, então, esses 2 pontos. A gente teria uma compensação desse desequilíbrio. Portanto, todas as abordagens terapêuticas acabam estimulando esse mesmo perfil farmacológico, que é o perfil farmacológico do metilfenidato, o uso de estimulantes.
A depender da característica, porque daqui a um pouco a gente vai falar sobre o diagnóstico, se o indivíduo ele é mais, se ele tende mais para desatenção ou mais para hiperatividade, a gente também pode ter a escolha em uma escala de um inibidor apenas de noradrenalina, que é o caso da atomoxetina, que é apenas um inibidor de recaptação de noradrenalina. Portanto, ele não se enquadra nos estimulantes. Outros alvos farmacológicos também têm sido explorados recentemente, como os agonistas alfa-2. Eles acabam mimetizando a estimulação noradrenérgica através de receptores alfa-2A no córtex pré-frontal, a exemplo da doradina e da guanfacina. Outros aspectos translacionais do uso de metilfenidato. O diagnóstico do TDAH ele tem alto grau de subjetividade. Ele é basicamente amparado por 18 perguntas que são respondidas de acordo com a percepção do paciente ou dos seus responsáveis. São 18 perguntas formuladas e encontradas no DSM-5, compostas de 9 perguntas direcionadas ao perfil de desatenção e 9 perguntas direcionadas ao perfil de hiperatividade. Essas perguntas são relacionadas, elas são respondidas de discordo completamente a concordo completamente. Então, elas têm um grau de subjetividade extremamente significativo. Outra coisa, o gatilho o que desencadeia, o principal ponto que chama atenção para o diagnóstico do TDAH, o lugar onde esse diagnóstico é mais comumente feito é na escola, o que leva alguns autores a sugerir que o TDAH tem sido utilizado como estratégia do comportamento infantil e estaria maquiando, então, talvez uma falta de estrutura do ambiente escolar, muito mais do que um problema de desenvolvimento infantil, propriamente dito. E nesse caso, nós estaríamos, então, utilizando estimulantes num momento de desenvolvimento do substrato neuronal, no momento de desenvolvimento do córtex em crianças, provavelmente normais. E isso teria consequências, a gente vai falar a respeito um pouco disso, podem ter consequências a longo prazo. A outra é que a estratégia farmacológica ela acaba sendo a principal abordagem para o TDAH. Embora a gente tenha estratégias comportamentais dentro da psicologia para lidar com o TDAH, elas são muito pouco utilizadas como principal estratégia de abordagem. Normalmente, as crianças que são diagnosticadas com TDAH, elas saem do diagnóstico com a indicação medicamentosa. E espera-se quase que isso aconteça. Essa expectativa ela acontece tanto por parte dos pais, como por parte dos professores, enfim, da comunidade como um todo. E aí fica o grande questionamento. Qual o impacto dessa medicalização precoce em uma falha diagnóstica na vida adulta dessas crianças? Uma outra característica também percebida e já trazida dentro da literatura é a utilização do metilfenidato como um melhorador do desempenho cognitivo. Dadas suas características de estimulante, ele tem sido utilizado para maximizar a produtividade, aumentar a concentração e diminuir o cansaço físico por estudantes. Esse aumento da dopamina na fenda sináptica, ele acaba tendo como característica uma melhora significativa do desempenho, porque ele não só ativa só melhora a capacidade de execução de tarefas, ele também acaba ativando o sistema de recompensa. Ele ativa a VTA e o núcleo accumbens, que são responsáveis pelo sistema de recompensa. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais para frente, das suas consequências.
Estudos também apontam para o uso indiscriminado do metilfenidato por estudantes da área de saúde para diminuir o sono. Como ele é um estimulante, alguns estudantes usam com o intuito de prolongar por mais horas o período de vigília, quer para passar por estágios ou por aumentar a rotina de estudo. E isso também pode ter consequências a longo prazo. O uso abusivo de metilfenidato entre adolescentes e adultos também para fins recreacionais. Tem se tornado muito comum, que volto a dizer, as características do metilfenidato, elas são muito parecidas com as características da cocaína, ela é um estimulante. E ela acaba ativando o núcleo accumbens. E esse disparo no núcleo accumbens, embora ela não tenha a mesma intensidade da cocaína, ela acaba gerando, porque ela é um pouco mais linear, ela não tem um pico tão expressivo quanto a cocaína, ela acaba tendo, ainda assim, ela acaba causando liberando algum prazer. E por fazer isso, ela também tem capacidade de desenvolver ou de gerar dependência. A gente vai falar isso um pouquinho também mais para frente. E aí a gente fala de estruturas neurológicas e fala sobre memória, ansiedade e dependência. Toda estrutura do cérebro, ela partilha várias funções, múltiplas funções. Memória, ansiedade e dependência, elas acabam partilhando essas estruturas e elas têm relações íntimas. Elas não se dão de forma separadas e estanques. E há uma relação muito íntima entre níveis de ansiedade, formação de memória e aprendizagem. A gente já sabe que uma determinada quantidade de ansiedade ela pode favorecer até determinado ponto a aquisição da memória, mas a permanência do aumento da ansiedade ela vai acabar prejudicando a memória a longo prazo. Outra coisa interessante é que lesões, por exemplo, na porção ventral do hipocampo, acabam induzindo efeito ansiolítico, o que sugere que o eixo hipotálamo-pituitário adrenal, tão essencial para a instalação da ansiedade, dos contextos ansiosos, também teria um papel importante no processo de memória de espaço. Um outro ponto é que a ativação de receptores GABA-A prejudica tanto a formação de memória quanto a expressão da ansiedade. Outro ponto de concordância nesses aspectos é pensar a dependência como uma aprendizagem disfuncional. A dependência nada mais é do que uma aprendizagem colocada dentro de um contexto um tanto quanto turvo. Nosso corpo ele busca sempre a homeostase e situações de prazer e de bem-estar. Toda vez que a gente tem um disparo do nosso sistema de recompensa, a gente mexe com o balanço dessa homeostase. E se a gente sente prazer, vamos supor, com uma determinada atividade nos gera prazer com um nível de 20 de dopamina, e você faz uso constantemente de uma substância que lhe dá 200 de dopamina, o seu corpo passa a entender que 200 é o novo patamar de prazer. E aquela coisa que lhe dava prazer com 20, ela passa a deixar de ser mais interessante. Dessa forma, a gente vai gradativamente reprogramando o nosso cérebro para ter uma busca por níveis maiores de recompensa. Essa é uma das bases de uma das teorias de dependência, que é a dependência do reforço positivo. A gente tem uma série de outras teorias que vão nessa linha de reestruturação
das bases de dependência, ela ainda está em voga, tem uns outros. Mas a aprendizagem, ela acaba acontecendo em função disso. Essa reestruturação, ela acontece em função da flutuação das concentrações, como eu acabei de dizer, de dopamina. E elas acontecem em função da sensibilização das pistas ambientais de reforço. As associações que acontecem, então, durante essa evocação, elas aumentam o potencial a longo prazo, as LTPs e as LDPs, no núcleo accumbens, estriato, no esquiado dorsal, na amígdala e no hipocampo e no córtex. Esse processo de reprogramação, ele se dá por esta via. A redução, então, de receptores de D2 no estriado estaria ligado, então, à impulsividade, ao uso escalado e compulsivo de cocaína. Dentro dos processos de busca, para entender o processo de mudança comportamental que sinaliza a instalação da dependência, e dado ao viés ético de você não ter como fazer isso com humanos, é natural que a gente busque por modelos animais para poder fazer esses estudos. E nós temos alguns, eu vou apresentar para vocês alguns que foram utilizados durante o meu mestrado, o que a gente já tem de referência bibliográfica na literatura falando sobre o metilfenidato e alguns dos dados que a gente conseguiu achar durante esse processo. Um dos protocolos que nós usamos foi o protocolo de referência condicionada por lugar. No protocolo de referência condicionada por lugar, nós temos dois ambientes diferentes. Eles são diferentes com relação à estrutura, eles têm o mesmo tamanho, mas eles têm visualmente pistas diferentes e tatilmente, o piso tem estruturas táteis diferentes. Então, o animal, ele sabe que, embora eles tenham o mesmo tamanho, os ambientes são diferentes. Então, eles têm listras, ou eles têm cores diferentes e as patinhas sentem o espaço diferentes. Eles são colocados nesse aparato e eles conhecem esse aparato. Qual é a ideia de conhecer esse aparato? O animal, quando ele está num lugar novo, o fato de estar no animal novo desperta interesse. Então, ele é apresentado para esse aparato no processo de habituação até que ele perca a novidade. A habituação dura, normalmente, 30 minutos, 40 minutos. É o tempo que ele leva para poder explorar o aparato inteiro. Feita a habituação, a gente tem um segundo momento, que é o teste pré. A gente apresenta de novo o aparato para o animal e aí a gente grava o período dele dentro desse aparato e vê qual a escolha dele pelos ambientes, vê qual é o ambiente que ele prefere ficar mais tempo. Normalmente ele não tem muita escolha por ambientes, mas a gente grava para saber qual é o tempo que ele passa mais nos ambientes, como é que ele percorre esses ambientes, enfim. Isso é normalmente comumente chamado de teste pré-condicionamento. Esses aparatos, é possível que você separe eles. Tem um espacinho entre um e outro, que são normalmente separados por porta de guilhotina, que se fecham assim, e eles ficam abertos nesse dia para o animal transitar, e depois a gente tem um período de condicionamento. Nesse período de condicionamento, essas portinhas de guilhotina ficam fechadas e o animal é apresentado um dia a um ambiente que é pareado à droga. Nesse caso, durante os meus experimentos, eu estava fazendo o teste com o metilfenidato. E no outro dia, ao outro ambiente que é pareado ao veículo. E o que é parear? Você dá ao animal o metilfenidato e apresenta ao ambiente. Dá o veículo e apresenta ao ambiente. Isso em dias alternados. E depois, no terceiro momento, você não dá nada para o animal, tira essas portinhas e volta a colocar ele para ver se ele tem preferência por esses ambientes. A expectativa para o ambiente, para aquelas situações onde você tem uma droga eliciante, que é aquela que lhe gera prazer, o animal vai associar o prazer ao ambiente. Se isso acontecer,
ele vai tender a preferir ficar naquele ambiente que foi prazeroso. E aí a gente descobriu que é o seguinte, com relação ao metilfenidato, ratos de ambos os sexos houve expressão de preferência condicionada por lugar, mas isso foi dose dependente. Quando a dose era muito pequenininha, ela não se expressava, para doses maiores ela se expressava. Certo? Esse é o resultado para o meu experimento. No meu experimento especificamente, aconteceu uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Então, cadê? No meu experimento, os animais, durante a adolescência, eles receberam metilfenidato na infância e aí passaram um período da infância equivalente à infância não, à adolescência. Receberam metilfenidato na adolescência, passaram a adolescência até o início da fase adulta recebendo metilfenidato. Depois ficaram um tempão sem receber. E aí só depois, na vida adulta, depois de um bom tempo na vida adulta, usaram o metilfenidato por um período curto, bem rápido, e foram apresentados a esse protocolo. Aliás, foram apresentados nesse protocolo metilfenidato. O que aconteceu? O animal, aqui a gente tem um resultado, certo? O animal que foi apresentado pela primeira vez ao metilfenidato, que nunca tinha sido apresentado ao metilfenidato antes, e que foi apresentado pela primeira vez, ele não desenvolveu preferência condicionada. Se a gente tivesse continuado no protocolo comum, ele teria desenvolvido preferência condicionada, porque isso já é esperado na literatura. Mas o animal que tinha tomado na adolescência, ele desenvolveu preferência condicionada com o protocolo encurtado. Ele passou muito mais tempo já indicando que aquele ambiente era prazeroso para ele, e ele se locomoveu muito mais dentro daquele ambiente. E na literatura, o que a gente tem? Bom, os estudos com metilfenidato indicam que animais que passam pelo desmame não expressam preferência condicionada por lugar à cocaína na vida adulta. Entretanto, elas acabam tendo preferência condicionada por morfina na vida adulta. Elas não expressam a dependência por estimulante, mas por depressor. Mas quando essa exposição é feita na adolescência, a indução ela se torna muito mais forte pela cocaína. Então, a depender de quando a gente faz a exposição ao metilfenidato, a depender de quando a gente está no período de maturação, quando é o período que a gente toma metilfenidato pela primeira vez, a gente pode ter uma consequência na vida adulta maior. A gente pode ter uma predisposição maior na vida adulta ao desenvolver a dependência química. Esse foi um dos aparatos. Outro protocolo que a gente tem é o protocolo de sensibilização comportamental. No protocolo de sensibilização comportamental, a gente tem um outro protocolo que é indicativo do desenvolvimento de neuroadaptações que sugerem dependência, é o protocolo de sensibilização comportamental. Na sensibilização comportamental, a gente tem... Eu tenho aqui o protocolo para vocês. Um período de habituação, em que o animal é apresentado a uma arena redonda, para ele também perder essa característica de novidade do ambiente.
Depois, em dias pares, ele é apresentado a essa arena. Antes dele ir para essa arena, ele recebe a droga, no meu caso, mais uma vez, metilfenidato, 30 minutos antes. Depois ele é apresentado essa droga. Nos dias pares, ele descansa na caixa moradia dele. Depois de feito isso alguns dias, ele passa por um período de descanso, mais um dia de descanso. Depois ele tem um desafio com metade da dose. A dose que eu utilizava era de 10, então ele teve um desafio com uma dose de 5, mais um descanso. E ele tem um outro desafio com a dose integral de 10. Esse foi o protocolo que eu utilizei. Existem outros protocolos, embora essa sensibilização aconteça nos dias alternados de apresentação via de regra mesmo. A sensibilização acontece aqui da mesma forma, porque a dose se mantém a mesma, é a mesma dose, mas o que a gente percebe é um aumento da locomoção do animal dentro desse aparato. Ele começa a caminhar mais. E aí, os dados já foram apresentados antes do protocolo. Há evidências de que há um efeito de sensibilização por metilfenidato que persiste a longo prazo de abstinência. Ou seja, o metilfenidato é capaz de promover sensibilização e ele também é capaz de promover tolerância. E com relação à memória, ele normalmente costuma apresentar resultados dose dependente. Com relação à memória, a gente vai falar um pouquinho para frente, melhor em outro aparato. A gente vai trazer essa questão da degeneração e da aquisição, degeneração neuronal e da aquisição de memória um pouquinho melhor do que um pouco. Esses são os dados da minha sensibilização. A sensibilização aqui, ela foi feita nos mesmos moldes e protocolos que eu havia falado antes. O animal, ele teve durante a adolescência um período em que ele tomou metilfenidato, por isso eu tenho 4 grupos. Um animal que nunca tomou metilfenidato, passou o período inteiro sem tomar. Um animal que tomou metilfenidato só na vida adulta, tomou veículo quando criança, metilfenidato na vida adulta. Um animal que tomou metilfenidato na infância e veículo na vida adulta, e um animal que tomou metilfenidato na infância e na vida adulta. E a gente pode ver o desempenho deles durante o processo de sensibilização. E a gente consegue perceber que o animal que recebeu metilfenidato pela primeira vez, que foi esse animal aqui, e o animal que recebeu metilfenidato as 2 vezes, foram os animais que tiveram uma locomoção mais exacerbado, né? Porque ele é o estimulante. Então, ele deveria realmente ter essa locomoção mais exacerbada. Mas a diferença entre aquele que recebeu na infância e aquele que recebeu pela primeira vez, ela é bastante significativa, indicando que existe uma alteração a longo prazo que se mantém, que é persistente, né? Que é corroborando os achados também da literatura. Tanto na subdose quanto na dose de desafio, também há uma diferença significativa, indicando que o pré-tratamento, que foi o tratamento na infância, também ele acabou causando efeitos permanentes e significativos. O animal, ele está mais suscetível ao desenvolvimento de uma dependência na vida adulta. E a gente tem, mais uma vez, a sugestão de que a exposição crônica ao metilfenidato na adolescência possa afetar funções elétricas de serotonina no núcleo dorsal da RAF e em neurônios dopaminérgicos da VTA. O tratamento repetitivo com metilfenidato também possa alterar expressões gênicas e liberação de dopamina e transdução de sinal no sistema dopaminérgico mesolímbico, nigrostriatal e em áreas relacionadas à motivação e recompensa. E esses dados indicam a existência de neuroadaptações que sugerem, portanto, a maior vulnerabilidade à dependência. O modelo animal para melhor verificar memória e ansiedade é o protocolo de esquiva discriminativa.
No protocolo de esquiva discriminativa, a gente trouxe um dado a respeito de memória e ansiedade um pouquinho antes, ele caberia um tanto quanto melhor aqui, embora a gente possa avaliar também ansiedade no protocolo de sensibilização. O de esquiva discriminativa, a gente tem um aparato que é igual a esse da foto, onde você tem 2 braços abertos e 2 braços fechados. Nesses braços fechados, esses braços são mais confortáveis no animal, os braços abertos dão para ele uma sensação de desproteção, ele tende a fugir desses braços, dos braços fechados. Entretanto, um desses braços fechados contém uma luz que incomoda o animal, é uma luz forte, e uma sirene, que são acionadas toda vez que ele entra. Acima desse aparato tem um aparelho de filmagem sempre, e o animal é submetido à droga ou veículo e exposto ao treino, que consiste em colocar esse aparato e esperar que ele explore. Ao entrar nesse braço, que é o braço aversivo, a gente chama de braço aversivo, braço fechado aversivo, esses sinais são ligados e ele tende a fugir e se esconder no não aversivo ou explorar os braços abertos. 24 horas depois, ele volta para a caixa hemorragia, ele é apresentado novamente ao aparato e a gente chama de teste. No período de teste, luz e sirene continuam no mesmo ambiente, só que eles não são ligados. A gente só tenta ver como é que o animal se porta, se ele vai lembrar ou se não vai lembrar desse incômodo que ele teve nesse ambiente do braço aversivo. Então, a gente tem que esse protocolo da esquiva discriminativa, ele é um protocolo adaptado do labirinto de cruz elevado. No labirinto de cruz elevado, esses braços aversivos, eles não são concorrentes, eles são um de frente para o outro. Então, na esquiva discriminativa, eles são assim, um do ladinho do outro. Mas eles acabam avaliando da mesma forma. Então, os dados sobre efeito de ansiedade, o labirinto de cruz elevado, os ratos expostos durante a pré-adolescência, na dose de 5 mg de metilfenidato, também apresentaram aumento da ansiedade na vida adulta. Esses são os nossos dados observados. Nós observamos um aumento, a aprendizagem em todos os animais, porque todos eles tiveram um período de permanência muito maior no braço não aversivo do que no braço aversivo. Isso significa que eles realmente evitaram o braço aversivo. Entretanto, o dado mais significante para a gente é que os animais que receberam metilfenidato, eles acabaram explorando muito menos o braço aberto, que é uma característica do animal, a exploração do ambiente. Então, eles exploraram muito menos o braço aberto e acabaram, então, expressando um comportamento muito mais ansioso. Então, os estímulos aversivos acabam estando ligados à amígdala, e o metilfenidato, nesse caso, facilitaria a plasticidade na amígdala via AMPA. O MET também favoreceria a plasticidade no hipocampo, através da modulação da própria amígdala e do locus ceruleus. Segundo Battistella também, e esse estudo de Battistella foi feito com humanos e não com animais, o desempenho para atenção, memória operacional, memória de longo prazo e funções executivas em grupos placebo, 10 mg, 20 mg e 40 mg de dose única foi praticamente semelhante. Então, o que a gente pode tirar de conclusão geral? Ainda tem outros. Estudos da literatura também apontam que o uso crônico de metilfenidato durante o período de desenvolvimento do cérebro pode aumentar a sensibilidade a estímulos aversivos e aumenta comportamentos similares à ansiedade nos níveis de plasma e o aumento dos níveis de cortisona no plasma, o que acaba causando também neurodegeneração.
Há evidências também de que a exposição precoce ao metilfenidato provoca, o que eu acabei de dizer, dano oxidativo no hipocampo, redução da BDNF e aumento da atividade de acetilcolinesterase no córtex pré-frontal, o que explicaria um prejuízo tanto no reconhecimento quanto na memória espacial. Como considerações finais, então, embora a exposição precoce ao metilfenidato sinalize que favorece, de certa forma, a memória, as perdas a longo prazo devem ser consideradas em especial atenção, porque há um aumento significativo da expressão de ansiedade e da vulnerabilidade à dependência química, perdão. E vale ressaltar que 50% dos casos de TDAH em adultos têm um ou mais transtorno de ansiedade e 25% apresenta dependência ao álcool ou outras drogas. Múltiplos prejuízos cognitivos, como função executiva, memória e atenção, são muito comuns em crianças com TDAH, e esses tendem a persistir na vida adulta. Isso se daria, fica a pergunta, né? Se isso se daria devido ao prejuízo do neurodesenvolvimento, à intervenção farmacológica inapropriada ou a ambos. Deixo com vocês as minhas considerações finais e, mais uma vez, agradeço a todos a oportunidade.